É isso, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, Tiago, o Brasília estava meio esquecida aqui, mas agora vai ser preenchida aqui em todos os seus poderes, porque o presidente eleito, Jair Bolsonaro, vem pela primeira vez à capital federal. Ele dizia que não veio a Brasília, não foi por birra, mas por dificuldades físicas mesmo. Ele afirma que todo deslocamento provoca uma série de medidas, né? E acabam dificultando o dia a dia. Mas o certo é que amanhã ele vai se encontrar com o presidente Michel Temer. Será a primeira conversa pessoal dos dois, né? Nesta fase, Tiago, que já está iniciado o processo de transição. Olha, o governo Bolsonaro já tem ali o seu plano básico pronto e terá 3 superministérios. Essa palavra superministério, pela primeira vez, é citada pelo próprio presidente, né? Geralmente há um disfarce, há uma tentativa de dizer que não há superministério e que todos os ministros são iguais. Agora não. O presidente eleito faz questão de dizer que existem 3 superministérios. O mais cotado e o mais falado é o Ministério da Justiça, que assumiu as funções de segurança pública, combate à lavagem de dinheiro, né? Além das funções do Ministério da Justiça, as funções tradicionais. Depois tem o Paulo Guedes na área da economia e a grande novidade. O general Heleno, no Ministério da Defesa, também será muito forte, segundo o próprio presidente eleito. Ainda não há uma definição clara de como o general Heleno vai atuar e como o Ministério da Defesa será tão forte assim. Mas Bolsonaro tem dito que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ao criar o Ministério da Defesa, na verdade, o fez para humilhar os militares e tirar os militares da mesa de negociação e da reunião no Palácio do Planalto entre todos os ministros. O Ministério da Defesa tradicionalmente foi ocupado por um civil. Então, a base do governo Jair Bolsonaro é esta mesmo, com esses 3 ministérios e os outros apenas complementam. São 7 ministros já confirmados, mas revelados só 5 até agora, viu, Tiago? E professor Vila, só uma coisa, o Onyx Lorenzoni falou que essa é a hora de trabalhar mais e falar menos. Falar menos, legal, isso é original. Mas só para lembrar que é um equívoco imaginar se tem um civil no Ministério da Defesa que isso está diminuindo os militares. E por quê? Durante o segundo reinado de Dom Pedro II, 49 anos, hein? 1840, 1889, 2/3 dos titulares dos ministérios, na época eram da guerra e da armada, a marinha era chamada de armada, foram civis. Inclusive, durante a Guerra do Paraguai, por exemplo, a parte final da guerra é relativamente um jovem que é o ministro da guerra, que é o Visconde de Ouro Preto, o Afonso Celso de Assis Figueiredo. Então, é um equívoco esse tipo de afirmação. Com relação ao Ministério da Defesa, historicamente, em vários países, o Ministério da Defesa, o ministro é civil. Isso não é um meio de diminuir os militares. Vale destacar também que durante o regime militar chegou ao ápice de nós termos 6 ministros militares. 6! Um da Exército, Marinha, Aeronáutica, tinha o Estado-Maior das Forças Armadas, SNI e a Casa Militar. 6! Quer dizer, era um negócio verdadeiro absurdo, tal. Foi crescendo com o passar do tempo. Então, a criação do Ministério da Defesa é uma questão da modernidade, inclusive de agilizar a ação das Forças Armadas, não de diminuí-las, muito pelo contrário. Agora, com relação ao papel do general Heleno, aí, se ele tiver uma participação mais ativa na questão da infraestrutura, que é o que eu estou pensando, que eu estou imaginando, né, tendo em vista a experiência que o Exército tem de conhecimento pleno do território nacional e dos batalhões de engenharia, etc, né, não vamos retomar toda essa questão. Aí teria de ser criado um conselho, alguma coisa que permitisse a articulação institucional entre o Ministério, provavelmente da Infraestrutura, com o Ministério da Defesa e eventualmente algum outro ministério. Mas é necessário criar uma institucionalidade nova, porque o que existe no momento, o Ministério da Defesa está restrito à ação estritamente da coordenação das Forças Armadas, né? É isso mesmo, professor. Antigamente, aqueles ministérios lá da Aeronáutica, Marinha e do ENFA, né, do Estado-Maior das Forças Armadas, eles eram assim, se existia o Ministério da Defesa, não precisa do Ministério da Marinha, da Aeronáutica, cada um desses, né, e além do ENFA, é uma sobreposição. Sobre as funções do general, há uma indicação de que ele vai cuidar também da comunicação, viu? A comunicação do governo, isso também é uma grande novidade, né?
Ele vai ser, como diria o Cláudio Coutinho, técnico de 78, e nós temos o especialista, o Copaman aqui. É o homem do overlapping, né? O overlap e o polivalente, né? E o polivalente, ponto futuro, todo mundo dava risada, hoje todo mundo fala, né? Usa isso taticamente, né? Ele era um visionário, mas é o polivalente, pô. Se ele vai estar na defesa e na comunicação, daqui a pouco ele está na cultura também, né? É a especialidade dele. Ele cuidou da comunicação do Exército, além de chefiar as forças no Haiti, e o Bolsonaro acredita muito nele, confia muito nele, e a imprensa ainda não está formada. Eu, sinceramente, fiquei muito surpreso quando eu cheguei para fazer a entrevista, que não vi nenhum assessor de imprensa, nem nada forte. Dizem até que foi por isso que ele foi eleito, viu? Bom, o polivalente José Maria Trindade volta ao longo da programação da Jovem Pan. Bom trabalho. Perfeito. Muito bom dia a todos.